Sejam muito bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E Demolidor Renascido finalmente terminou. E depois que ele acabou, a internet tá dividida. Tem gente que fala que a série é boa e as pessoas que estão frescurentas. Tem gente que fala que a série não chega nem perto do que foi a série da Netflix. Isso me levou a perguntar, qual deles está certo? Bom, pra responder isso, eu acho que primeiro eu tenho que tirar uma coisa do caminho, que é subjetividade, tá ligado? Gosto é subjetivo. Não adianta eu simplesmente virar e falar o que eu acho. Ah, eu acho que uma é boa, eu acho que a outra é boa. Não adianta. A gente precisa ter parâmetros pra fazer isso. E esse vídeo serve exatamente pra isso. Então, vou trazer alguns parâmetros aqui e a gente vai comparar as duas séries e tentar descobrir qual delas realmente faz jus ao demônio da cozinha do inferno. Sem mais delongas, vem comigo. Tá, eu acho que antes da gente começar a comparar, vale a pena eu introduzir um assunto. As filmagens dessa série da Disney foram um caos, tá ligado? Originalmente, Demolidor Renascido era pra ser uma série de 19 episódios que contava um reboot da história do Demolidor. Você tinha o Charlie Cox e o Vincent D'Onofrio na história, só que você não teria nenhum dos outros personagens que fizeram parte da jornada do Demolidor na Netflix. Os primeiros episódios da série, inclusive, foram construídos como uma série de tribunal, onde o Matt Murdock não apareceria vestido de Demolidor até lá pelo episódio 6. Só que aí, os próprios atores chegaram e falaram pra Disney, galera, isso não tá funcionando. Eles explicaram pra galera que tava no controle que os episódios não estavam legais, que tava sendo uma coisa muito aquém do que Demolidor podia ser, o que eventualmente levou o Kevin Feige a rever todos os planos, a concordar com eles e a demitir toda a equipe criativa. Aí ele chamou o showrunner da série do Demolidor e novos diretores e novos roteiristas e tentou salvar o que eles já tinham, porque o lance é, eles já tinham filmado, se eu não me engano, entre 4 ou 6 episódios. E eles não podiam simplesmente desperdiçar tudo que eles já tinham feito. Então eles queriam tentar construir uma coisa nova, que conseguisse reutilizar o que já estava filmado, só que ao mesmo tempo consertar o tom da série como um todo. Então, sabendo disso, é fácil da gente entender por que a série como um todo fica com um tom meio, sabe, perdido. Porque ela estava perdida, ela foi um Frankenstein que foi montado em cima da hora. E eu tô dizendo isso por quê? Porque alguns dos pontos que eu vou comentar aqui foram diretamente afetados por isso. E a gente já sabe que na segunda temporada, que tá sendo filmada com a equipe criativa nova, esses pontos provavelmente não vão acontecer. Só que eu acho que é importante levantar isso aqui, porque não é justo também crucificar a série por algo que estava fora do controle dela. Não, ele tem toda a razão. Dito isso, vamos começar a análise. Fotografia e iluminação não é o tipo de coisa que a maior parte das pessoas se preocupa quando tá assistindo um seriado. Só que faz uma puta de uma diferença. Se você pegar qualquer cena da série da Netflix, você vai ver que ela foi filmada como se fosse um filme. Você tem uma fotografia e uma iluminação belíssimas que fazem com que qualquer ambientação pareça um quadro ganhando vida. Você pode ver, por exemplo, no apartamento do Matt, ou então em cenas em que ele está andando na rua, em cenas em que ele está atuando como Demolidor. Logo no primeiro episódio, a cena em que a Karen e ele estão conversando no escuro no apartamento. Tudo isso são cenas muito bonitas. E a Disney pegou isso e jogou pela janela. Você tem cenas que são embaçadas. Parece que eles quiseram tanto fugir do que estava sendo na Netflix, que eles fizeram cenas que são literalmente feias. A imagem que a gente vê na tela não parece uma imagem de um filme, parece uma imagem de uma série do Disney Plus. É uma imagem embaçada, com um tom muito claro e meio apagado. Basicamente, eles perderam toda a personalidade que a gente tinha naquela série da Netflix. Só que nem tudo é ruim. Por exemplo, no episódio do Muse, quando o Demolidor vai lutar com ele pela primeira vez lá dentro dos túneis subterrâneos, você vê que a imagem é muito mais bonita do que em toda a série. É como se todas as cenas de dia tivessem perdido a sua personalidade, mas as cenas à noite tivessem mantido ela. Você literalmente consegue enxergar melhor o que tá acontecendo. Então é meio complicado você dizer qual dos dois tá melhor, porque cada um acabou atingindo um ponto diferente. Só que eu acho que tem mais cenas durante o dia do que cenas do Demolidor agindo à noite. E exatamente por causa disso, eu tenho que dar uma bengala pra série da Netflix.
Ok, personagens secundários é uma coisa assim que, mano, eu fiquei revoltado, sem zoeira. Porque assim, pega o primeiro episódio da série da Netflix, o primeiro. Pega o segundo também, vai. Vamos pegar os dois, porque eu acho que os dois conversam sobre isso. E me responde uma coisa. Quem é o Fogg? O Fogg, ele é um cara bem humorado, que adora brincar, mas ao mesmo tempo tem um coração de ouro e se preocupa com os amigos dele. Ele está mais do que disposto a abrir mão do próprio conforto para poder cuidar das pessoas ao seu redor. Além disso, no segundo episódio, quando a gente vê ele levando a Karen pela cidade porque ela não consegue voltar pro apartamento dela, porque ela tá morrendo de medo, porque ela literalmente quase foi morta naquele apartamento, a gente vê como ele se importa com a comunidade dele. Eles vão pra um bar e ele explica como ele conhece cada pessoa dentro daquele bar, como ele conhece a história de todo mundo, como ele tá tentando ajudar pessoas ali a colocar as crianças dentro da crechinha, como tá tentando ajudar o outro cara a fazer doações. Então você percebe como ele se importa com a comunidade dele. Além disso, ele também liga pra dinheiro, claro, só que ele não deixa o dinheiro corromper as morais dele. Ele e o Matt estavam trabalhando numa puta de uma firma em que eles ganhavam grana pra caramba, e ele decidiu sair de lá junto do Matt pra poder trabalhar e ajudar as pessoas. Então, esse é o Fogg. Quem é a Karen? A Karen é uma mulher que estava se recuperando de um trauma. Só que além disso, ela era uma pessoa também com valores muito fortes sobre justiça e moralidade. Quando os caras da empresa para que ela trabalhava tentaram silenciá-la, ela literalmente bateu de volta e falou: não, eu não vou deixar a morte do meu colega de trabalho sair esquecida. Ela também é ousada, ela não tem medo de dar a cara a tapa. E ela quer cuidar das pessoas que ela gosta. Tudo isso a gente aprende nos 2 primeiros episódios da série do Demolidor. Sem zoeira, 2 episódios e todos eles parecem pessoas vivas. Eles têm características, eles têm sonhos, eles têm desejos. Esses 2 personagens que são personagens secundários da história do Matt parecem pessoas reais. Agora, vindo pra Born Again. Quem é o Cherry? Real, o Cherry é um cara que não gosta de vigilantes, mas trabalhava com um, porque antigamente ele pedia ajuda do Demolidor, e só. Você sabe de mais alguma coisa de quem é o Cherry? Você sabe o que ele gosta? Você sabe quais são os sonhos dele? Você sabe quem ele é como pessoa? Não. Quem é a Detetive Kim? Ela é uma detetive, é só o que eu sei, porque ela aparece no primeiro episódio, depois ela aparece no episódio do banco, depois ela tem uma ponta aqui ou outra ali falando com o Wilson Fisk, e só. Tá ligado? Eu não sei quem ela é, eu não sei o que ela quer, eu não sei o que ela pensa. Na Netflix, os personagens secundários, eles tinham vida. Parecia que eles eram pessoas reais, parecia que as histórias deles importavam. Por mais que eles não tivessem se vestindo de demônio pra sair e combater o crime, as histórias deles, os sonhos deles, as esperanças deles não só importavam, como acabavam influenciando a trama como um todo. Cara, a 3ª temporada da Netflix introduziu o agente Nadeem, que era um agente do FBI, que literalmente começou como um personagem secundário aleatório e no final acabou salvando todo mundo do Wilson Fisk. Tá ligado? É porque a vida dele importava dentro daquele mundo. Só que aqui no Born Again, você não sente isso de nenhum personagem. Todo mundo gira em torno do Matt ou do Fisk. Cada cena que a Detetive Kim aparece é porque o Matt ou o Fisk estão lá. O Cherry literalmente entra no escritório no episódio 6 só pra virar pro Matt, falar sobre o assassino serial que tá atacando a cidade e falar pra ele: vai ver se não vai fazer nada como Demolidor, hein? E vai embora. É só pra isso, tá ligado? Ele literalmente entra em cena pra introduzir o dilema que vai fazer o Matt agir como Demolidor, então vai embora. Ele não tem personalidade, ele não tem objetivo lá dentro. Ele só serve pra mover a trama, assim como a Detetive Kim. E esse foi um dos motivos que o final da temporada foi tão... parecia um peido num vendaval, tá ligado? Porque você chega e o Matt fala: não, eu preciso de um exército. Aí você vê todos aqueles personagens que já tinham trabalhado com ele. A gente vê o Cherry, a gente vê a Detetive Kim, a gente vê a Josie. E, cara, quem se importa? Nenhum deles foi marcante na temporada. Nenhum deles agiu. Nenhum deles pareceu importante. Então a sensação que você tem é: quem liga? Tá ligado? Quem liga pra eles aí? E eu tenho certeza que se tivessem feito isso na série da Netflix, a gente teria sentido o peso daqueles personagens estarem apoiando o Demolidor. E você quer ver um último exemplo disso? A Heather. Quem ela é além do interesse amoroso do Matt? E eu levo ainda além. Quem ela é no interesse amoroso? Por que ela gosta do Matt? O que nele atrai ela? Tirando o fato de que ele é um puta de um pãozinho. Sério, o que?
Você não sabe. Você não sabe por que eles se gostam. Você não sabe por que o relacionamento deles está sendo trabalhado. Você não sabe o quanto eles se gostam. E no final ela começa a tomar atitudes que são simplesmente contraditórias. Por quê? Ela começa a falar pro Matt que não entende por que ele tá achando que o Fisk é um bandido. Sendo que ela própria, alguns episódios antes, perguntou pra Vanessa se a Vanessa se sentia segura estando ao lado do Fisk. Ela já sabia que o Fisk era um cara perigoso e no final ela fica criticando o Matt por falar que o Fisk é um cara perigoso. Você entende? O personagem não tem uma característica marcante. O personagem não tem vida. Eles só servem pra mover a trama do jeito que a trama precisa ser movida. E é exatamente por isso que a Netflix vai ganhar mais uma bengala. Eu quero fazer uma pausa rapidinho para te pedir. Se você estiver gostando do vídeo, comenta aí embaixo e compartilha com quem você gosta. Cada comentário ajuda no algoritmo do YouTube e vai ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. E, claro, ajudar o canal a crescer. Então, é um comentário para você, mas faz toda a diferença para mim. Obrigado. Ok, cenas de luta. Esse é um assunto polêmico. Na época em que a Netflix lançou a série dela, muita gente amava cenas de luta. Por quê? Porque eram cenas realistas. Durante um combate, você sentiu o impacto de cada golpe. Você sentiu o risco que o personagem estava correndo a cada golpe. Você sentia que o Matt não era um Neo do Matrix que ia simplesmente resolver a parada sem nem suar. Não! Ele suava, ele sofria, ele sangrava, ele desmaiava. Até no primeiro episódio ele desmaiou, até que ele levantou bem em cima da hora pra poder se escapar daquele assassino. Então, cada cena de luta tinha um peso diferente e adicionava drama e riscos na série. Porém, não eram cenas de luta super-heróicas. Você pode dizer o que você quiser, mas aquelas cenas de luta eram cenas de luta realistas. Era uma pessoa vestida de demônio socando e chutando outras pessoas. Você não tinha aquelas manobras super surreais que você tem nos quadrinhos. Você não tinha ele usando o bastão dele de uma maneira hiper doidona, em que ele consegue jogar o bastão e vai batendo em diferentes cantos até atingir a pessoa. A série da Disney, eles tentaram trazer um pouco desse realismo da série original, tanto que logo no primeiro episódio você vê o Demolidor lutando contra o mercenário e ele começa a cansar, ele fica ofegante enquanto eles estão batendo um no outro sem parar. Só que eles tentaram fazer isso de uma maneira que fosse mais super-heróica. Então você vê que ele tem momentos em que você fala, mano, what the fuck? Tipo, quando ele vai atacar o Muse, que ele taca o bastão prende na parede atrás do Muse, e aí ele vai sendo levado pelo bastão até chutar na cara do Muse. Então, você tem cenas que tentam ser realistas e ainda assim tentam trazer aquela aura de super-herói dos quadrinhos. E nesse ponto, eu acho que a série da Disney fez melhor do que a da Netflix. Eu só não posso dizer que a da Disney tá totalmente superior à da Netflix, porque a gente tem cenas em que a gente praticamente não vê direito a luta acontecendo. Mas na da Netflix acontecia a mesma coisa. Logo, quando compara um com o outro, eu vou dar uma bengala pra série do Disney Plus. A história é a parte em que a série da Disney mais sofre. Principalmente por causa das coisas que eu comentei logo no começo desse vídeo. A série da Netflix era uma série serializada. O que isso significa? Significa que você tem uma trama geral pra temporada inteira, e essa trama vai se desenvolvendo ao longo de todos os episódios. Mas como a Disney quis ir primeiro por um caminho de uma série procedural e depois quis reutilizar esses episódios e construir algo serializado, a sensação que fica é que ela ficou um Frankenstein desconjuntado, tá ligado? Como se os episódios estivessem sendo presos por uma fita crepe e vendidos como se fosse uma série pensada desde o início pra funcionar daquela forma. O que não foi. E vale dizer, existem séries que são procedurais, porém com uma trama geral serializada que funcionam bem. Um exemplo disso é Sobrenatural. Cada episódio é isolado, porém você tinha uma trama geral na temporada que ia se desenvolvendo. Só que o lance é que o procedural inicial que a Disney tinha já não funcionava bem.
tá ligado? Já não tava funcionando bem. Então quando ela tentou construir os episódios pra tornar serializado, ficou uma sensação muito destoante de um episódio pro outro. A série, ela acaba perdendo momentum entre os episódios. A gente tem lá um mercenário que apareceu no episódio 1, eu tinha literalmente esquecido que ele sequer tava na série até o episódio 8 em que ele volta do nada. E um outro problema, provavelmente derivado das refilmagens, é que a série não sabe direito qual história ela quer contar. Enquanto a série da Netflix, ela tinha um vilão principal que ia sendo construído ao longo dos episódios, que no caso na primeira temporada era o Fisk, na segunda temporada era o Justiceiro e depois o Tentáculo, e na terceira temporada era o Fisk de novo, a série do Disney Plus não sabe qual é o vilão que ela quer ter. A gente tem o Muse, que praticamente não aparece nos primeiros episódios, a gente só vê o mural dele aparecendo pela cidade inteira, até que de repente ele realmente surge. A gente tem os policiais corruptos, que também aparecem um pouco num episódio aqui, outro ali, mas não tem o foco. E esses dois aparecem tão pouco nos episódios que eles acabam não se conectando com o telespectador. Você não sente o peso deles, você não sente, uau, que personagem incrível. Não, porque você praticamente não os viu. Finalmente, a gente tem problemas de continuidade dentro do próprio mundo da série. Porque, como eu falei, essa série foi feita inicialmente para ser um reboot. Então ela tem coisa que contradiz diretamente a série da Netflix. Quer um exemplo disso? Na série da Netflix, na terceira temporada, foi estabelecido que todos os policiais de Nova York estavam contra o Fisk. E é exatamente por causa disso que os personagens principais conseguiram tentar derrubar o Fisk. Só que nessa temporada não. Do nada, metade dos policiais agora tá a favor dele. Por quê? Não faz sentido. E outra coisa, considera o seguinte: primeira, segunda, terceira temporada. Na primeira, o Fisk é preso por corrupção, até que ele acaba fazendo um acordo com o FBI sendo libertado. Ele tenta mudar a percepção pública pra ficar a favor dele. E aí na terceira temporada, acaba sendo lançado o vídeo do agente Nadeem explicando como o Fisk fez toda a corrupção dentro do FBI e como o Fisk foi responsável pela morte do próprio agente. E tudo isso parece que o povo de Nova York simplesmente esqueceu. Você vê lá a Bibi, que acho que é neta do Ben Urich, que pega e tá entrevistando as pessoas e tem gente que tá a favor do Fisk, não sei o que, não sei o que lá. Quando claramente o maluco foi pra cadeia umas 3 vezes já, mano. E o motivo disso é simples. Eles quiseram fazer uma crítica ao governo Trump e o Fisk é basicamente um paralelo do Donald Trump como presidente. Só que se você quer fazer isso, você tem que pelo menos respeitar as lógicas dentro do próprio universo em que você tá. Senão a sensação que você tem é que as coisas simplesmente estão acontecendo por acontecer. Você literalmente quebra a lógica dentro do seu próprio universo. Não faz sentido. A sensação que eu tive depois de tudo isso acontecendo é que essa série, ela serve mais como um prelúdio pra uma série do Demolidor. Você vê as coisas acontecendo aqui com o único objetivo de colocar o Matt e o Fisk nas posições que eles precisam estar na segunda temporada. Seja o Fisk como o cara que literalmente manda na cidade, com um punho de ferro e com o próprio exército de extermínio dele, e o Matt como o cara que tá guiando os rebeldes pra tentar derrubar o Fisk. Só que, se você quer colocar os dois nessas posições, você precisa fazer com que seja merecido. Você precisa fazer com que a gente sinta que faz sentido. E as coisas que aconteceram simplesmente não fazem. Fisk literalmente constrói seu exército de extermínio, que faz o que quiser. Ok, governador não tem nada a falar sobre isso. Presidente não tem nada a falar sobre isso. Câmara dos Deputados não tem nada a falar sobre isso. Tá, ele mostra que ele tem lá um sujo de um ou outro membro da Câmara dos Deputados. Mas vamos ser sinceros, o cara tá literalmente pisando em cima dos direitos civis. Cara, qualquer empresa de reportagem tá aí, tipo, matando ele diariamente. Não tem como algo assim não chegar ao governador. Só que simplesmente ignoram isso para conseguir montar a trama para a segunda temporada. Então, essa sensação de que as coisas não acontecem de maneira merecida, mas sim de maneira necessária para a trama seguir, é o que acaba fazendo com que a história não tenha tanto peso quanto ela poderia ter. Tem temas muito interessantes aqui que poderiam ser utilizados, só que a forma como eles aplicaram eles não funciona. E quando você compara isso à forma como cada temporada da Netflix basicamente construiu a sua história de uma maneira impecável, é fácil de entender por que a bengala vai pra Netflix. Finalmente, o último ponto que a gente vai analisar. Essa série da Disney foi originalmente feita como uma série procedural, que seria uma série de tribunal, em que a gente veria o Matt trabalhando nos casos dele.
E se a gente analisar ela nesse aspecto, ela funciona? Bom, vamos pegar o julgamento do Tigre Branco e comparar com o julgamento do Justiceiro. O julgamento do Justiceiro funciona porque a gente já estava acompanhando a história do Frank Castle até então. A gente já se preocupava com esse personagem e a gente queria ver para onde que ele ia dali. A gente vê todas as jogadas legais que o Matt e o Fogg tentam usar para conseguir fazer com que eles vençam esse caso e garantam que o Frank não seja assassinado pelo sistema legal. E tudo isso funciona bem. Agora, e o do Tigre Branco? Começa que a gente praticamente não conhece o Tigre Branco. A gente só conhece ele depois que ele já cometeu o crime e está sendo julgado. Aí a gente começa a analisar a situação em que ele tá. O cara lutou contra policiais corruptos numa plataforma do metrô. Não tinha uma fucking câmera na plataforma do metrô pra ser usado pra saber o que aconteceu lá. Não tinha. E mesmo que a câmera tivesse sido levada pelos policiais, o Matt não podia argumentar como isso era conveniente pro caso dos policiais. É interessante porque o Matt nesse julgamento, ele não é um bom advogado, tá ligado? Ele não consegue usar os argumentos que ele pode ter pra fazer o júri ficar do lado dele. Assim que a estratégia dele de entrevistar aquele cara falha, ele não tenta tratar a testemunha como hostil, ele não tenta ficar debatendo com o cara pra fazer ele falhar na própria argumentação. Ele simplesmente aceita que acabou. E é isso. E tudo isso acontece só pra ter o fato de que ele vai revelar que o Hector é o Tigre Branco. O que é outra coisa que não funciona. Porque se for ver, depois de tudo que o Matt passou na terceira temporada, ele mais do que ninguém sabia que revelar a identidade de um super-herói assim é a pior coisa que ele poderia fazer. Ah, Porto, mas senão o Hector ia pra cadeia. Sim, ia, mas honestamente, era melhor o que aconteceu? Não tá na cadeia, tá a 7 palmos da terra. Então, quando você vê as estratégias que ele assumiu nesse julgamento, comparado às estratégias que ele assumiu no julgamento da Netflix, cara, desculpa, ele não é um bom advogado aqui. Ele é um arauto da trama. Ele precisava que a trama seguisse por um caminho e por causa disso ele tomou todas as decisões para fazer a trama seguir por aquele caminho. E é exatamente por causa disso que a bengala vai pra Netflix. Mas é isso, no final das contas a gente tem essas bengalas pra Netflix, essas bengalas pro Disney Plus e, analisando todos esses pontos, o vencedor, obviamente, é a Netflix. Mas e você? Você concorda com os pontos que eu falei aqui? Você acha que eu tô com muita picuinha? Você acha que eu tô muito chato? Comenta aí embaixo. Vou adorar saber a sua opinião. Quero saber se você tinha analisado por esses aspectos que eu analisei aqui. E se você acha que eu tô errado, comenta aí também. Adoro conversar com vocês e vou adorar discutir sobre esse assunto. Como sempre, muito obrigado por me acompanhar até aqui. E até a próxima.